Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia, na poderosa presença do Senhor. Queridos, aqui é o canal Reino em Pauta, falando com vocês todos os dias, pela manhã cedo, levando uma palavra de Deus, que Deus continue abençoando você, sua casa, sua família, que o Deus de Israel continue ministrando a cada um. Queridos, nós estamos fazendo aqui uma série escatológica sobre a revelação da grande imagem e há 70 semanas. A imagem revelada no capítulo 2 de Daniel e as 70 semanas revelada no capítulo 9. Glória a Deus. Nessa reflexão, que já é a quinta dessa série, eu quero ler com você o capítulo 9 de Daniel, o versículo 24. Diz assim: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna e cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar, reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Olha só. Ela será reconstruída com ruínas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo e do governante que virá. O fim virá como a inundação. Guerras continuarão até o fim. Desolações foram decretadas, e com muitos ele fará uma aliança, que durará 1 semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E uma ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que será decretado. Meu Deus. Gente, eu quando comecei a ler o livro de Daniel, eu queria entender muitas coisas, e para eu entender muitas coisas relacionadas à escatologia, eu comecei a ler Apocalipse. Então eu li 12, 15 vezes o livro de Apocalipse. Eu não consegui entender, eu não consegui ter a revelação. Então eu comecei a orar, falei, Deus, quando? E aí fui ajudado por muitos irmãos que Deus usou, mas o Senhor falou comigo uma coisa, o Senhor falou, você não pode ler só o livro de Apocalipse e querer ter a revelação. Você precisa ler Daniel, você precisa ler Zacarias, você precisa ler Oséias, você precisa ler Ezequiel, Isaías, enfim. Eu então comecei a ler esses livros. Irmãos, e quando eu li o livro de Daniel, e chegou ao meu espírito a revelação clara acerca das 70 semanas, eu fiquei maravilhado. Gente, Deus é muito bom. Gente, eu fico impressionado com Deus. Eu fico maravilhado com o propósito de Deus, com a visão de Deus. Você acha que as 70 semanas tem a ver com o fim? Você acha que as 70 semanas é uma realidade? Tem revelação? Sim. Meus amados, eu até nem consigo, quem sabe, transmitir para vocês do jeito que eu queria transmitir aquilo que está dentro de mim. Eu fico tão feliz e tão cheio dessas revelações que eu falo, meu Deus, como é difícil transmitir algo, né, que está muito forte aqui dentro. Mas eu quero que você entenda, eu vou começar dizendo assim, eu quero que você entenda que você faz parte do plano de Deus. Eu já falei isso nas outras reflexões. Quero que você entenda que você faz parte da visão de Deus. Não importa quem você é, não importa onde você esteja, você faz parte. Deus te ama de forma grandiosa. Ele te chamou,
Ele te comprou, Ele tem um plano com a sua vida. Amados, Daniel, no capítulo 9, contém o mistério das 70 semanas, que revela as coisas que haveriam de acontecer ao povo de Israel. Que aí você fala assim, mas o que eu tenho a ver com Israel? Tudo. Tudo. Irmãos, Deus veio para Israel. Israel negou, renegou e disse, não vou aceitar. Então Deus veio até você. Você é israelita por adoção. Sabia disso? Então, por isso que tudo a ver com Israel tem a ver conosco. Por isso que eu citei numa das reflexões nessa série acerca de Netanyahu, que ganhou lá com 95% dos votos dos judeus. E ele assume o próximo ano. É um grande marco na história. É um marco profético. Eu tenho certeza disso. Após a ordem da reedificação de Jerusalém, a partir da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, Deus determinou 70 semanas sobre o povo de Israel. Em Daniel 9, 24 e 25, 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão e dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna e cumprir a visão e a profecia, e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Olha só, ela será reconstruída com ruas, muros, mas em tempos difíceis. Isso se refere à ordem de Artaxerxes I, que daria no livro de Neemias, para que reedificasse a cidade de Jerusalém. A partir dessa ordem, haveria 70 semanas de 7 anos. Isto refere-se a 490 anos. A partir da ordem para a reedificação de Jerusalém, começa a contar então 70 semanas. Portanto, um total de 490 anos. O tempo da reedificação durou 7 semanas, isto é, 49 anos, né? 7 semanas, de 7, 49. Até a morte do ungido Jesus haveria 62 semanas, isso é, 434 anos. 62 mais 7 igual 434. Então deu, amados irmãos, quantas semanas? 69. Nós não lemos 69 semanas? Mas na última semana é que a gente quer saber, né? Quem e qual é a última semana? A morte do ungido que esse texto fala é a morte do Senhor Jesus Cristo, que é o rei, que é a pedra, irmãos, né? Lá do capítulo 2, a pedra constitutiva que eu falei, a pedra que constituiu o reino. Então, ao terminar, amados irmãos, as 69 semanas com a morte do Senhor, ali houve ou há uma interrupção na história do povo de Israel. Foi o que eu acabei de falar. Quando Jesus veio para Israel e eles não aceitaram, o que aconteceu? Jesus então veio para os gentios, né? E houve uma interrupção na história, que é a história da igreja, que é esse tempo que a igreja está sendo edificada. A igreja de Cristo está sendo edificada, e eu disse também que ela é um instrumento do plano de Deus. Por isso eu falei da economia, da visão, da administração. Então, é maravilhoso saber e entender que você e eu fazemos parte desse plano, desse propósito, dessa visão, dessa revelação extremamente poderosa, né? Nós estamos vivendo, irmãos, exatamente esse tempo, esse período onde se interrompeu a história, né? Lá quando Israel negou o Messias veio. Israel disse, não vamos aceitar, você não é o Messias. Nós vamos continuar esperando o Messias. Israel parou, colocou uma porta, né? O que aconteceu? O Senhor restaurou a igreja. O Senhor foi buscar os gentios. O Senhor foi buscar aqueles irmãos que estavam longe. E o Senhor disse, eu preciso de vocês. E agora o Senhor estabeleceu a igreja de Cristo em toda a terra habitada. Em toda a terra habitada a igreja existe.
Incrível, até mesmo em Israel. Mas a igreja é uma coisa, os judeus são outra coisa. Por mais que eu e você sejamos um filho israelita adotado, adotivo, mas são duas histórias. E é incrível que lá no final você vai ver, quando Deus vai abrir uma porta e muitos judeus se renderão e reinarão no mesmo reino. Gente, é extremamente profundo, extraordinário, glorioso e vale a pena você ler, reler, não só o livro de Apocalipse, mas o livro de Daniel, mas Ezequiel, mas Neemias, mas Oséias, né? E você lê Isaías, que é um livro messiânico, profético, tremendamente messiânico. Então, queridos, você vai tendo esse entendimento e essa revelação. E aí você vai perceber que você faz parte dessa revelação. O mais incrível e glorioso, quando eu leio, quando eu tenho essa revelação de Deus, é que eu olho para mim e falo, puxa, eu faço parte. Olha, Deus me escolheu. Não importa que eu seja um homem fraco, frágil. Não importa que eu seja um homem pecador e ainda tenha dentro de mim uma alma caída. Não importa. Mas Deus me escolheu, me chamou, me fez povo seu, ovelha do seu pasto, me comprou, me colocou no plano, na visão, na revelação. Gente, isso é tremendo. Eu quero orar com você e deixar você com a boca doce para continuar ouvindo isso. Mas olha, esteja em oração para você entender esse propósito que eu estou passando aqui no Reino em Pauta. Deus tem um propósito. E amanhã eu continuo, mas agora ore comigo. Deus, eu quero te glorificar pelos meus irmãos. Quero te glorificar pela vida de cada um. Quero pedir que o Senhor abra o entendimento, traga a revelação dos céus. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração e até amanhã.